Bom, o Elivaldo Barbosa hoje conversou com o relator do orçamento, Marcelo Castro, e uma das questões tratadas foi justamente a nota emitida por Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, sobre a PEC da transição. Elivaldo Barbosa, esse assunto vai render, porque o Ciro Nogueira demonstra grande conhecimento técnico naquilo que está propondo, está dizendo. E Marcelo Castro, por outro lado, não temos dúvida nenhuma, conhece por dentro todo o processo de construção de uma peça orçamentária e de outras transições também. Em nota, o ministro Ciro Nogueira defendeu apoio à PEC da transição que garante os R$ 600 para o Bolsa Família, porém, só valendo para um ano. Marcelo Castro contesta essa declaração de Ciro Nogueira e diz por que a PEC da transição é fundamental para garantir um direito social que é mais do que urgente no país. Vamos acompanhar. O senador Marcelo Castro explica a demora para a apresentação e início de tramitação da proposta de emenda constitucional, que garante R$ 600 para o novo Bolsa Família, a chamada PEC da transição. Há um compromisso da equipe de transição para me entregar essa PEC na quarta-feira. Mas como já foi acertado para terça, que prorrogou para quarta, e depois para quinta, né? Então, vamos esperar que a PEC seja efetivamente entregue para que a gente possa, não é, tomar as providências. Que providências são essas? Levar a PEC, que já está negociada com as lideranças do Congresso, mas uma coisa é você negociar verbalmente, outra coisa é você ver o que está escrito. Se todo mundo tiver de acordo, a gente então vai recolher as assinaturas, dar entrada no Senado, devemos aprovar essa PEC até o final agora de novembro, para mandar para a Câmara. E a Câmara teria mais 15 dias aí, até o dia 16, 17 de dezembro, para ser aprovada e promulgada. Ontem, o ministro Ciro Nogueira declarou em nota apoio do Progressistas à PEC da transição, mas por um ano apenas. Para os 3 anos restantes do mandato de Lula, caberia decisão do Congresso eleito para a próxima legislatura. Marcelo Castro contesta a opinião de Ciro Nogueira. Porque por um ano. Se é justo o princípio, eu entendo que deve ser para frente. Senão, nós faríamos esse ano, no outro ano teria que fazer de novo, no outro ano teria que fazer de novo, e você sabe como é que são essas coisas. Então, seriam negociações em cima de negociações todos os anos, e isso é desgastante. O relator do Orçamento Geral da União também espera anúncio do futuro ministro da Economia e comenta o discurso de Lula, que causou reação negativa no mercado. Está numa boa hora de se escolhendo algum dos ministros. E há um consenso de que o primeiro ministro que ele deveria escolher deveria ser o da Economia, para passar uma sinalização, dar uma tranquilidade a todos de que o seu governo será um governo que vai defender o ajuste fiscal juntamente com as ações sociais. O Lula foi o presidente que, durante os 8 anos do governo dele, ele nunca teve déficit em nenhum ano. Ele teve superávit fiscal em todos os anos. Como presidente estadual do MDB, Marcelo Castro avalia o secretariado de Rafael Fonteles. Eu não posso falar assim pelo MDB, porque uma vez que não houve um tratamento de partido, quer dizer, ele não chamou lá o MDB para negociar com o MDB, ele não chamou o PSD para negociar com o PSD. Então ele chamou lideranças de cada um desses partidos, quer dizer, deputados de cada um desses partidos, e negociou individualmente. Então não houve um tratamento partidário, para dizer assim, não, o MDB levou isso. Não, o João Matos levou isso, o Temis foi atendido nisso, o Marlos Sampaio foi atendido naquilo, tá entendendo? O Pablo, mas não em termos de partido. O partido, na verdade, não houve essa negociação. Partido Rafael Fonteles. Pelo menos por enquanto, Marcelo Castro está fora da equipe administrativa de Rafael Fonteles. Mas quando perguntado se concorda ou não com o modo de escolha do secretariado, o senador disse que faria diferente. Eu faria em termos de partido, né? E deixaria que o partido negociasse internamente, porque o partido sabe
não é as suas carências, as suas deficiências, onde é que deve priorizar, onde é que não deve, mas eu não sou o Rafael, né? Então, ele tem o direito de fazer isso. Por fim, Marcelo Castro diz que não há como o MDB recuar da disputa pelo comando da Assembleia Legislativa. O MDB tem um candidato que é excelente, né? O partido fechou questão em torno dele, que é o Severo Neto, e eu acho que com um pouco mais de diálogo nós vamos chegar ao entendimento de que o Severo deveria ser, né, consensualmente eleito presidente da casa. Se o consenso não for possível, você sabe qual é o grande remédio que tem a democracia, né? É o voto. Aí nós teremos que ir para o voto e quem ganhar, leva. Muitas questões, né, tratadas aí pelo senador Marcelo Castro. A última delas, essa história das eleições na Assembleia Legislativa. E é claro, Elivaldo Barbosa, que todos falam que a disputa lá na Assembleia, que na prática vai ser entre PT e MDB, pode deixar sequelas que duram tempo para curar. Nada melhor do que um bom entendimento, e eu acho que todos, quando falam dessas eleições, não esquecem isso e sabem que o consenso é o melhor dos caminhos. E nesse aspecto, Joelson e Lídia, o tempo é que acalma os ânimos, e há tempo para isso, né? Temos aí o restante de novembro, Copa do Mundo pelo meio, Natal, Réveillon, posse do Executivo e ainda mais o mês de janeiro, quase 2 meses e meio. Então há tempo suficiente para buscar o que a maioria deseja, o consenso, o acordo. O que eu percebo é que há 2 projetos bem consistentes, inclusive para minha surpresa. Mas não, o PT está muito bem definido nessa ideia de, por ter a maior bancada no parlamento, buscar com total legitimidade a presidência da casa, não é, Lídia? Acho até que, não, pode ser que o PT entenda essa história aí do PT no Executivo, MDB no Legislativo, mas não. Lá o PT é absolutamente convicto hoje de que, por ter a maior bancada, tem a pedida da presidência do principal cargo na mesa diretora da Assembleia Legislativa. O MDB, por seu turno, está determinado a levar as últimas consequências, inclusive no voto do plenário, Joelson, à presidência da casa, alegando que esse compartilhamento de poder é essencial para a manutenção da aliança MDB e o PT e o governo do Estado. Será que estamos caminhando aí para uma eleição, Lídia? Olha, o PT tem um argumento forte e um argumento que a gente ouve nos bastidores, acaba, Elivaldo, sensibilizando, vamos usar essa palavra aqui, sensibilizando os outros partidos, que é a questão do MDB se prolongar na presidência da Assembleia Legislativa aí por mais de 20 anos. De fato, isso incomoda as demais legendas e vem sempre aquela discussão sobre a alternância, né, no comando da casa. Antes se falava sobre Temístocles Filho, né, ter se reelegido várias vezes no comando da casa. Com a saída de Temístocles, que vai virar vice-governador, agora o discurso é sobre o partido, né, o mesmo partido no comando da casa por muito tempo. Do outro lado, o principal discurso do MDB é que o Partido dos Trabalhadores acaba ali, tanto no cenário executivo, né, com a eleição de Rafael Fonteles ao governo do Estado, mas dentro da própria Assembleia Legislativa, acaba ocupando sempre cargos importantes, o comando de comissões importantes lá na casa, e seria a vez de dar espaço a outros partidos. No caso, o MDB coloca que vai fazer a construção de uma mesa diretora bastante plural, e essa mesa diretora vai dar espaço para o MDB, para o PT, mas também para a oposição, que tem como principal representante lá na casa o Progressistas, né? Então, os MDBistas estão conversando com a oposição, que está sendo bastante assediada, Elivaldo, pelos dois lados envolvidos. A oposição vai ter um peso nessa eleição, né? Vai ter o poder de decidir, né? O lado que a oposição for, pode ser ali o lado vencedor dessa disputa. É aguardar, vamos ver como é que vai ser. Agora, Marcelo Castro é também o relator do orçamento, e ele recebeu hoje, Elivaldo Barbosa, lideranças para tratar de questões ligadas à composição da peça orçamentária? Exatamente, Joelson. É uma posição de destaque na República, o relator do Orçamento Geral da União, e quando chega aqui ao Piauí, ele é bastante procurado por categorias do serviço público e também por autoridades, por setores da área pública, como, por exemplo, a área da segurança pública. Hoje pela manhã, o senador Marcelo Castro ouviu o comandante da Polícia Militar, o coronel
Cheivan Lopes, como também Coronel Rubens Pereira, que é o secretário de Segurança Pública, lá no gabinete. Temos, inclusive, o registro da foto. Eles foram concretizar, Joelson, um pedido em torno de 35 milhões de reais no orçamento geral da União para investimentos na área da segurança, principalmente em equipamentos modernos, Lídia, de monitoramento, que dê ao aparato da segurança pública mais eficácia no combate ao crime, no combate à violência. Com relação aos sindicalismo, por exemplo, também o senador Marcelo Castro ouviu hoje demandas do Serviço Público Federal, sobretudo na área do judiciário, funcionários da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, inclusive aí Madalena Nunes, Joelson, ali do lado, que foi candidata pelo PSOL ao governo do Estado, também com outras lideranças, foram lá ao senador Marcelo Castro levar demandas do Serviço Público Federal para incluir na proposta orçamentária que tramita no Congresso Nacional. Muito bem, está aí as discussões aí em torno do orçamento.